A programação do número de refeição na hora de fazer a baixa de receita é uma coisa muito importante. Muitas vezes passamos despercebidos pela tela que se refere ao número programado e acabamos indo diretamente ao ícone de enviar. Vamos agora fazer uma demonstração do que deve ser feito antes de criarmos uma baixa de receita. Vá em calendário, escolha a unidade que você trabalha. No nosso exemplo, vamos utilizar a INB. Clique em baixa de estoque, escolha a data desejada. No nosso exemplo, escolheremos a data 23/8/2012. Clique em enviar. Essa é a página que me refiro a possíveis mudanças nas quantidades a serem produzidas. Vamos fazer um breve detalhamento desses itens. Dentre as informações, temos a data a qual estamos trabalhando. Vemos atendidos no dia 23/8/2012. A data que escolhemos anteriormente. Vemos os serviços e os respectivos horários: garrafa de café 0 hora, lanche tipo 1 ceia 1 hora e garrafa de café 7 horas. Temos a informação comprado para, de vermelho, significa quanto foi comprado. No caso, 6 para a garrafa de café 0 hora, 32 para lanche tipo 1 ceia e 55 para a garrafa de café 7 horas. Temos a informação pintada de lilás, que é a média realizada do dia 16/8/2012 a 20/8/2012. Que no caso da garrafa de café de 6 horas, 6, lanche tipo 1, 28,4, garrafa de café 7 horas, 38,4. Podemos observar através da informação que 18/8 a 20/8, a média refere-se aos últimos 5 dias trabalhados. A informação do realizado, no caso de quantas pessoas foram servidas, nos ajuda na tomada de decisão de quanto produzir agora. Para nossa análise, vamos utilizar o serviço tipo ceia. Se a média do realizado for muito diferente do comprado e da programação, acontecerá alguns problemas. No exemplo 1, temos comprado para 32, média realizada 27,6, cliente principal Alquimia 2 e INB 30. Qual das situações aconteceria nesse caso? Compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta, compraríamos uma quantidade menor de mercadoria, compraríamos uma quantidade maior de mercadoria. Respondeu correto quem disse: compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta. Veja, comprado 32, média de realizado aproximadamente 28. Conclusão: não teríamos problema nenhum com mercadoria, uma vez que foi comprado uma quantidade parecida com o realizado médio. O que fazer? Fazer o possível para utilizar somente as mercadorias previstas na lista do almoxerifado. No nosso exemplo 2, temos comprado para 40, média realizada 27,6. Quais situações ocorreria?
compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta, compraríamos uma quantidade menor de mercadoria, compraríamos uma quantidade maior de mercadoria. Respondeu correto quem disse: compraríamos uma quantidade maior de mercadoria. Veja que temos comprado 40 e nosso realizado 27,6. Conclusão: teríamos os nossos estoques cheios e o serviço dando prejuízo. O que fazer? Avisar o setor de compras que o número de mercadoria comprada está errada. Na nossa terceira situação, temos comprado para 32, média do realizado 27,6 e a nossa programação, que são esses dois números aqui, está 2 para a Alquimia, 20 para a INB, somados 32. Qual situação ocorreria? Compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta, compraríamos uma quantidade menor de mercadoria, compraríamos uma quantidade maior de mercadoria. Respondeu correto quem disse: compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta. Veja que o número correto seria 28 e a nossa compra seria 32. O que está errado é a nossa programação, que a soma só dá 22. Ou seja, não teríamos problemas com falta de mercadoria. Essa situação sugere uma pergunta: por que a média do realizado é 27,6 e vamos produzir apenas para 20 pessoas? O que fazer? Acertar a quantidade do programado. No nosso exemplo 4, temos comprado para 20, média do realizado 27,6. A programação 2 do Alquimia, 30 da INB. Qual situação ocorreria? Compraríamos uma quantidade de mercadoria parecida com a correta, compraríamos uma quantidade menor de mercadorias, compraríamos uma quantidade maior de mercadorias. Respondeu correto quem disse: compraríamos uma quantidade menor de mercadoria. Veja que a compra está para 20 e a nossa necessidade é de 27,6. Conclusão: teremos falta de mercadoria em nossos estoques. O que fazer? Avisar ao setor de compras sobre a falta de mercadorias e tentar utilizar mercadorias que estejam sobrando. Somente após a análise de todas essas situações, devemos clicar em enviar no final da tela. Desejo a todos um bom dia de trabalho.